Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou com você aqui mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Você já ficou desanimado com alguma coisa, uma situação, com uma pessoa? Não ficou assim? Você já lutou por algo, se esforçou aí, fez tudo o que você pôde, colocou sua esperança aí em algo, mas a sua esperança foi frustrada? Já aconteceu com você isso? São momentos assim, quando acontece, ocorre nas nossas vidas, que nós entramos em conflito. Muitas vezes ficamos aí desanimados, sem conseguir forças para prosseguir. E algumas pessoas, em momentos assim, acabam perdendo a fé. Mas apesar assim da gente olhar para a situação e ficarmos abatidos, desanimados, desesperados, nós precisamos nos lembrar que Deus nunca perde, o controle da situação. Ele tem nas suas mãos, o controle de todas as coisas. Então, deixe-me dizer para você, para hoje, pense nisso. Mesmo quando as coisas não estão ocorrendo ou acontecendo da maneira como esperávamos, como nos esforçamos para que acontecesse, ocorresse, mesmo assim, nós não podemos nos esquecer de que Deus não perde o controle de nada. E é por isso que precisamos pedir a Ele forças, para permanecermos em pé. Forças para continuar confiando, apesar do que está à nossa volta. Eu gostaria de ler com você, nesta noite, um texto, que fala aí de um homem que ficou assim, perplexo, abatido, mas que Deus disse a ele que o controle de todas as coisas estava nas suas mãos, nas mãos de Deus, que ele precisava crer e permanecer firme aí no seu propósito. Acompanhe comigo, eu vou estar fazendo a leitura de Jeremias capítulo 18. Olha só o que nos diz o texto. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do olheiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre rodas. Como o vaso que o olheiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como um barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Verso 6, Não poderia eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias teve um ministério longo, Se você fizer aí a leitura, acerca do profeta Jeremias, você vai ver que o ministério dele foi um ministério de mais de 40 anos, E nesse ministério ele
defendia a reforma religiosa com muito vigor. Havia promessas, né, feitas para o povo. Então ele defendeu, né, no seu ministério aí mudanças, né, que o povo mudasse o seu coração, que voltasse para Deus. Mas o coração do povo não mudou. Um coração obstinado, né? Então você percebe aí que o ministério de Jeremias não foi um ministério fácil. Ele lutou, ele pregou, profetizou, mas a idolatria galopava a passos rápidos no seu país. A apostasia religiosa aí tomava conta daquelas vidas. Isso trouxe angústia para o coração do profeta, não é? Você se dedica aí, você emprega a sua vida, seu esforço em algo. E parece que o resultado que você esperava não estava acontecendo. O profeta vê então que o exílio seria inevitável. Era para lá que o povo estava realmente caminhando. Então isso abate, isso entristece, isso desanima. A situação deprime. Mas a palavra do Senhor veio a ele. E Deus disse: dispõe-te, levanta-te e desce. Apesar da situação, eu quero você em movimento. Eu quero que você saiba quem é que está tratando com você, quem é que te chamou para este ministério, para esta obra. Levanta-te e desce. Reaja. Continue caminhando. Continue firme. Apesar do que os seus olhos estão vendo. Levanta-te e desce à casa do oleiro. É lá que eu vou falar com você. A casa do oleiro, né? Era o Vale de Inom, ali ao sul de Jerusalém. Uma área aí que dava acesso ao vale e aos poços lá de Siloé. Incluía aí um campo, né? Um campo para guardar e amassar argila. Havia um forno e um monturo municipal. Aquele lugar era chamado de Campo do Oleiro. E Deus diz a ele: olha, desce, vá até lá. Eu vou falar com você naquele lugar. Você vai ver vários símbolos, né? Várias coisas que Deus usa no seu livro para mostrar, para estar ensinando, dizendo as coisas que iriam acontecer. Então você vai ver em vários momentos do livro aí essas demonstrações sobre a rebelião de Judá contra Deus. E aqui a gente vai ter o olheiro e o barro. São símbolos que Deus usa aí conversando com Jeremias para mostrar a ele algumas verdades. O Senhor aqui é representado pelo olheiro.
e a nação o barro. Mas não um barro solto, um barro nas mãos de Deus. Levanta-te e desce. Olha, Jeremias, eu não perdi a mão. Eu continuo em atividade. Eu continuo trabalhando. E aí você percebe, levanta-te, desce, essa atividade estava sendo direcionada, dirigida por Deus, que não perdeu. Eu já disse isso aqui, mas eu quero que você ouça mais uma vez. Deus não perdeu o controle da história. Ele está dizendo isso a Jeremias, está dizendo isso para mim hoje, para você. Deus não perdeu o controle da história. Apesar de muitas vezes aos nossos olhos as coisas estarem sem esperança, sem rumo. Deus não perdeu. A história está nas suas mãos. Levanta-te, dispõe-te e desce. O que Jeremias faz? Ele vai dizer: desci à casa do oleiro. Deus direciona a atividade. E Jeremias diz: olha, Senhor, eu estou aqui. Apesar de como eu estou, de como eu me sinto, estou aqui com o Senhor. O chamado que eu recebi, eu vou cumprir até o fim. E quando ele desce lá, ele percebe aí a atividade, né? O olheiro estava trabalhando. O olheiro estava aí fazendo aquilo que ele fazia de melhor. Ele estava com as mãos no barro. Havia um problema real. Havia o desvio de Judá. A nação estava desviada de Deus. Israel estava desviado do Senhor. O povo estava indo atrás dos falsos deuses, deixando a fonte verdadeira de águas claras, cristalinas. Estava deixando a verdade, indo atrás da mentira, do engano. Estava indo atrás dos falsos deuses. Então, essa idolatria que estava avançando naqueles corações trazia outras tantas mazelas para o povo. Não era somente a apostasia religiosa. Havia a corrupção moral. Havia aí toda a sorte de pecados, não é? Assolando aquelas vidas, aqueles corações. Mas Deus disse a Jeremias: desce à casa do olheiro. E ele foi alegre. O Senhor vai falar comigo. Quando a gente ouve a voz de Deus, isso nos traz alegria, consolo e conforto. E ele foi. E quando ele chegou lá, ele viu a ação do olheiro. O olheiro estava lá trabalhando.
Ele estava lá fazendo um barro. E ele deve ter parado para olhar aquilo. Que coisa interessante. Esse trabalho, essa atividade, eu só conheço por aqui. Eu nunca vi de fato, né? Só pelos filmes, né? Pelos documentários que mostram essa atividade. E é algo realmente fascinante. Você vê que ele pega aquele barro, né? Aquela argila, e ele começa a trabalhar, ele começa a fazer atividades com ela, de amassar, de socar, né? A etapa de retirar as impurezas. E é o momento que ele começa a formar, a dar forma àquele barro. É algo impressionante como surge aos nossos olhos, né, um objeto tomando forma. E ele deve ter ficado parado olhando aquilo, né, e admirado com aquilo. Que atividade legal, que trabalho excepcional. Mas aí o vaso, o barro, quebra, estraga nas suas mãos. Poxa vida, que chato, né? Estava tão bom aqui essa observação. Estava trazendo aí calma ao meu coração. E olha a ruína. Mas o olheiro começa a fazer um outro vaso. O olheiro pega aquela massa, molha a massa, amassa novamente, soca mais um pouco. Percebe o que é que deu errado. E é nesse momento, quando ele está olhando o que o olheiro está fazendo, que a palavra do Senhor veio a ele. Ei, Jeremias, eu não posso fazer com vocês o que este olheiro está fazendo? Eu não posso fazer com a casa de Israel o que o olheiro está fazendo com o barro? Jeremias, eu sou o olheiro e vocês são barro na minha mão. O que Deus estava querendo dizer para Jeremias? Jeremias, nas minhas mãos, a restauração, a poder restaurador para mudar esta situação. Eu sei que o povo está desviado, mas nas minhas mãos há poder para restaurar. A única coisa necessária é que o barro esteja nas minhas mãos. Muitas vezes, as pessoas não pensam que são barro. Parecem querer estar mais aí na posição de olheiro. Nós somos vasos de barro. Eu disse isso numa mensagem, né? Não há honra nesses vasos. A honra que recebemos é porque Ele
colocou as mãos e nos escolheu. Deus é o olheiro, o seu povo é o barro. Nós precisamos nos submeter à vontade do olheiro. Nós precisamos nos submeter à vontade desse olheiro e estar nas suas mãos. O barro é frágil, mas o olheiro cuida, ergue. Mesmo quando ele amassa, né, o barro é amassado, é socado. É o cuidado de Deus nas nossas vidas. A Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. A correção de Deus é por amor. É para que a gente não se perca, não se desvie, para que a gente volte. Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro nas mãos do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O que você pode olhar para esse texto e trazer para a sua vida hoje, nesse momento? Havia uma lição aqui para Israel. Havia um ensinamento para o profeta. Olha, não fique desanimado. Eu continuo no controle de todas as coisas. Você vai ver que no ministério dele, ele vai falar para o povo, olha, caminhe para o exílio. O que você pode olhar para o texto de hoje e trazer para a sua vida? O que você pode aplicar desse texto aí, de Deus falando a Jeremias acerca do que ele iria fazer? O que você pode olhar para isso e trazer para a sua vida hoje? A primeira coisa que eu quero que você pense é o que Deus diz a Jeremias, quando ele diz, olha Jeremias, levanta-te, levanta-te, dispõe-te. A situação estava ruim, não é? O povo estava aí se perdendo. Mas a palavra de Deus veio, olha, levanta-te. Não fique parado. Não fique prostrado. Não fique se lamentando aí pela situação desse povo. Entre em atividade. Não fique perplexo, não fique parado. A ordem é para marchar, é para continuar. Às vezes nós não conseguimos ver a solução, mas devemos prosseguir. Devemos continuar na caminhada. Não podemos parar. Há um caminho proposto
para as nossas vidas e devemos continuar em frente, avante. Então lembre-se disso. Por mais difícil que seja, por mais que as coisas estejam aí tão difíceis e tão ruins, peça a Deus ajuda para continuar firme, ouvindo a voz dele e o que ele tem para nos dizer. E o Senhor diz: levanta-te e desce. Para onde Deus mandou Jeremias ir? Deus disse para Jeremias ir à casa do olheiro. E sabe por quê? Porque Deus queria mostrar para Jeremias que na casa do olheiro havia solução. É nas mãos de Deus que está a solução. Então lembre-se disso. Pode não haver solução aos seus olhos, pode não haver solução aos meus olhos, mas há solução nas mãos de Deus. Desce à casa do olheiro, desça à presença de Deus, curve-se. Ele é o olheiro, nós somos barros nas suas mãos. Sabe uma outra coisa que eu olho para o texto e eu percebo? Eu percebo um Deus que não se cansou do seu povo. Deus não vai estar de acordo com o pecado. De forma alguma. Mas Deus jamais deixou de amar o seu povo. E é por isso que ele diz a Jeremias: eu não vou me cansar de trabalhar na vida de vocês. Eu vou continuar agindo. Eu vou continuar trabalhando. Esse vaso, esse barro, nas minhas mãos, eu vou trabalhar. Para você hoje, continue em movimento. Levante-se, desça para a casa do olheiro e creia que por amor ele continua trabalhando na minha vida, na sua vida e nas situações que aos nossos olhos não tem mais jeito. Ele é Deus, Ele é Deus. Eu sei que temos visto muitas coisas difíceis esses dias, mas não permita que a desesperança se instale no seu coração. Levante-se, desça à casa do olheiro, ouça o que ele tem a falar e creia que a solução está nas mãos desse olheiro. Grande abraço, Deus abençoe a sua vida e até a próxima.